Boa tarde, gente. Meu nome é Marta Francisco, sou enfermeira de formação, mestre em enfermagem, especialista em saúde coletiva e especialista em educação em saúde pela Fiocruz. Eu venho aqui trazer um pouco da minha experiência para com vocês em relação ao novo cenário que o Brasil tem apresentado nesta pandemia. Sou enfermeira também assistencial, e docente. Hoje, trabalhando em 2 UTIs COVID, Então, eu vou trazer aqui para vocês um dos desafios, ou um dos maiores desafios já encontrados durante toda a minha experiência profissional. O que é o COVID-19? O COVID-19 é um vírus que pouco se sabe sobre ele, E cada paciente, ele vai apresentando uma realidade nova para nós profissionais. Tivemos que trabalhar, como sempre, por uma equipe multiprofissional, médico, enfermeiro, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, psicólogos, toda uma equipe, dentro dessa abordagem, porque a nossa maior realidade é separar o familiar deste paciente. Embora a gente saiba que a UTI é um local mais restrito para visitas dos familiares, mas mesmo assim ainda ocorrem essas visitas. Só que nesse novo cenário, as visitas tiveram que ser restritas, ou seja, não tem como ter visita, porque cada caso é um caso suspeito de infecção, Então, nosso maior desafio começou pela paramentação, Eu acho que a paramentação foi um dos grandes desafios da gente de trabalhar com a sobrecarga muito grande de vestimentas, Que de alguma forma acaba atrapalhando, é uma realidade, Pelo próprio calor, pelo próprio peso do jaleco, da roupa, do incômodo, da quantidade de luvas utilizada, da máscara que às vezes não se adapta bem a cada pessoa, enfim. Todas as realidades teve que ser adaptadas, pavilhões e enfermarias que tiveram que ser transformados em UTIs, Sem aquela estrutura física, geográfica planejada, E teve que se transformar numa UTI. Além da demanda, que teve que ser, de forma emergencial, contratados vários profissionais, de diversas áreas para suprir uma necessidade a qual não era esperada. Então, isso realmente tornou-se visível e desafiador, porque chegava em nossas mãos um paciente desconhecido, embora fosse um paciente grave comum para qualquer UTI. Um paciente grave, um paciente entubado, um paciente que precisava de um acesso venoso central, um paciente que precisava de uma pressão invasiva arterial, um paciente que precisava de uma diálise, entendeu? Então, eram pacientes comuns a qualquer UTI. O diferencial desse paciente era a forma como ele agravava tão rapidamente. Agravava não, agrava tão rapidamente. São pacientes que vêm conscientes, orientados, se alimentando por via oral, conversando, contactuando com a equipe, e de repente esse paciente, como nós falamos, afunda ou rebaixa. Há um rebaixamento desse paciente. A começar pela saturação de oxigênio no sangue, que é o nosso parâmetro principal no COVID-19, assim como a frequência cardíaca. São os nossos principais parâmetros, frequência cardíaca e a saturação desse paciente, que é o termômetro, digamos assim, para que a gente fique em alerta qual passo vamos dar a partir daí. Então, para a enfermagem que estava acostumada a uma rotina de trabalho, não só a enfermagem, mas toda a equipe, muito profissional, teve que correr contra o tempo. O tempo, neste momento,
no período desses 4 meses da minha vivência, era o nosso maior inimigo. Porque o tempo era essencial, era primordial, né? E isso nos traz uma realidade de o quanto devemos estar sempre prontos e preparados, tecnicamente, cientificamente, desenvolvendo de forma excelente nossas habilidades, nossas competências, né? Nossas metodologias de ensino, de pesquisa e de extensão, né? Então, nós, como docentes, temos que realmente priorizar, né, essa questão do processo de ensino e aprendizagem, porque ele fez um grande diferencial e está fazendo dentro desse novo cenário. Aquelas instituições que prezam por isso, aquelas instituições onde os profissionais saem diferenciados, apresentou também diferença na assistência e nos cuidados para com estes pacientes, né? Então, o desafio maior da gente foi aprender a lidar com o novo num tempo hábil, recorde, né? E com excelência, né? Fazendo o melhor que podemos fazer, o que podíamos ter feito, né? Mas fazendo o melhor com segurança, com convicção, né? Eu não digo com certeza, porque o Covid-19, ele nos traz muitas incertezas, muitas coisas novas, muitas coisas diferenciadas, muitos aspectos diferenciados, principalmente em relação a cada paciente. Tem paciente que se adapta melhor de uma forma, o outro com a mesma droga não se adapta, né? Foram utilizadas todas as formas de medicações, de assistência e de tratamento que eram possíveis, mas nem todos os pacientes responderam da melhor forma. E isso foi o que mais nos fez aprender. Se a gente já tinha essa certeza dentro da saúde, que cada pessoa é singular para o mesmo tratamento, para a mesma medicação, para a mesma assistência, com o Covid-19 tivemos mais certeza disso, né? Que cada paciente, ele é único dentro da sua totalidade, dentro da sua integralidade, né? E o SUS nos mostrou muito bem isso, né? Conseguiu trazer essa realidade para muito próximo da gente. E aqueles que nunca tiveram a oportunidade de vivenciar o que é uma pandemia, tiveram essa oportunidade de conhecer. Então, o maior desafio foi ter que lidar no tempo hábil com uma pessoa que requer, né, uma assistência de imediato, com profissionais que não estavam preparados, habilitados ou com suas competências desenvolvidas o suficiente para assistir. Então, este foi o maior desafio dentro da enfermagem, ao meu ponto de vista. Tiveram muitos outros, mas o desafio maior foi esse. Então, por isso que eu sempre prezo, e agora eu tenho convicção da importância do processo de ensino-aprendizagem ser diferenciado pelas metodologias, né, assistivas, metodologias ativas, né, e todo o processo metodológico que a instituição deve prezar. Porque o enfermeiro, ele se completa, né, a partir do momento que ele consegue desenvolver suas habilidades, suas competências, né, seu espírito de iniciativa, de resolutividade, né, de conscientização e da própria educação em saúde nesse processo contínuo e permanente de mudança e de aprendizado.
deixo aqui, né, essa pequena reflexão, né? Que profissional você quer ser? Que profissional você pretende ser? O diferencial do profissional está na instituição que ele escolhe e, principalmente, o que ele vai fazer dentro dessa escolha que ele fez. De que forma ele pode se desenvolver, se habilitar dentro dessa escolha feita, né? Ser enfermeiro é, antes de qualquer coisa, cuidar. O enfermeiro, o principal atribuição, o papel do enfermeiro é o cuidar. O cuidar com amor, o cuidar com carinho, o cuidar com atenção, o cuidar com dignidade, se colocando no lugar do outro, do paciente, mas principalmente da família. E neste momento, a família teve tanta importância quanto aquele paciente que entrava no UTI falando, comendo, se alimentando, mas que o familiar não tinha como ter mais contato com ele. E muitas vezes era a última vez que o familiar via aquele paciente, porque ele já saía dali em óbito. E mesmo após o óbito, o familiar não tinha o direito de ver. Então, hoje, eu entendo que o desafio não foi só de querer manter a vida, mas principalmente do apoio aos familiares que desesperadamente ligavam todos os dias, mais de uma vez por dia, para ter notícia do seu parente, do seu pai, da sua mãe, do seu filho, da sua esposa, do seu avô, da sua avó, do seu tio. E, infelizmente, era a última vez que eles viam aquele familiar. Então, tudo isso trouxe um grande aprendizado, não só para nós profissionais de saúde, mas eu acredito que para nós, enquanto pessoa, enquanto profissional singular. É isso que é a enfermagem. Eu agradeço a oportunidade.